Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai embarcar uma jornada incrível pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Eles são, literalmente, o alicerce de toda a história que vem depois. Conhecidos como Pentateuco, eles contam uma saga fantástica e o nosso objetivo aqui é entender a espinha dorsal de cada um deles. Então, vamos lá. É fundamental a gente entender que estes livros são muito, mas muito mais do que só uma coletânea de histórias, sabe? Eles funcionam como a certidão de nascimento de uma nação inteira. É aqui que se estabelece a identidade, a cultura e, o mais importante, a aliança desse povo com Deus. O nosso roteiro de hoje vai passar por cada um desses pilares. Gênesis, falando das origens, Êxodo, da redenção, Levítico, do chamado à santidade, Números, da peregrinação no deserto e, para fechar, Deuteronômio, com a renovação da aliança. Preparados? Vamos começar. E a gente começa, claro, pelo começo de tudo, o livro de Gênesis. Olha que interessante, o próprio nome já entrega o tema central. Seja no grego Gênesis ou no hebraico Bereshit, a ideia é a mesma: origem, princípio, começo. O livro vai narrar justamente isso, o início de tudo, do universo à humanidade, culminando na formação do povo de Israel. E o que é genial em Gênesis é a estrutura. O livro começa com um foco bem amplo, universal, falando da criação, da queda, do dilúvio. Mas, a partir do capítulo 12, o foco se fecha e a gente passa a acompanhar a história de uma única família, a de Abraão, que vai ser a semente de tudo que vem depois. E tudo começa com essa frase, uma das mais famosas da literatura mundial. A preocupação aqui não é dar uma explicação científica de como tudo aconteceu, mas sim estabelecer uma verdade fundamental. Existe um Deus soberano que é a fonte e a origem de todas as coisas. Muito bem, sim, em Gênesis a gente acompanhou a história de uma família, agora em Êxodo a gente vai testemunhar essa família se transformando no embrião de uma nação. O tema aqui é muito claro: redenção. Êxodo, que significa saída, é o relato épico de como Deus liberta o seu povo da escravidão com demonstrações incríveis de poder, dando o próximo passo na promessa que tinha começado lá atrás, em Gênesis. E essa linha do tempo nos dá uma dimensão do drama. Pensa só, 430 anos. Não é pouca coisa. É um período imenso de cativeiro, o que torna a libertação um evento ainda mais espetacular e significativo. E olha só essa comparação que impressionante. De uma família de 70 pessoas para uma nação com 600 mil homens. Esse crescimento populacional absurdo mostra, na prática, como a promessa feita a Abraão de que seus descendentes seriam uma grande nação estava se cumprindo, mesmo em meio à escravidão. E este versículo, este é o ponto de virada. É o chamado de Moisés na sarça ardente. É a faísca que inicia o grande ato de redenção, o coração de todo o livro do Êxodo. Certo, o povo foi liberto, foi redimido. E agora? Como eles deveriam viver? Como se relacionar com esse Deus santo que os resgatou? Bom, a resposta para isso é o livro de Levítico. Levítico funciona quase como um manual de instruções. O objetivo dele é ensinar a Israel como manter a comunhão que foi estabelecida no Êxodo. A lógica é simples: para se aproximar de um Deus santo, é preciso viver em santidade. E se tem um número que resume Levítico, é este aqui. A raiz da palavra hebraica para santo aparece cerca de 150 vezes no livro. Ou seja, não resta a menor dúvida de qual é o foco principal, né? É um chamado intenso e repetitivo à santidade. E essa ordem aqui é o coração pulsante do livro. A santidade do povo não é uma regra arbitrária. Ela está diretamente ligada ao próprio caráter de Deus. É um reflexo de quem ele é. Ok, depois de receberem as leis no Sinai, era hora de botar o pé na estrada, rumo à Terra Prometida. E essa jornada, com todos os seus percalços, é o tema do livro de Números. É interessante que o título, Números, vem dos 2 censos que acontecem no livro. Mas o título original hebraico, No Deserto, talvez descreva a essência dele ainda melhor. É a história dessa longa viagem, um tempo de provação marcado por incredulidade, rebelião, mas também pela incrível fidelidade de Deus. E esses 2 censos contam uma história poderosa. O primeiro censo conta a geração que saiu do Egito, aquela que por sua incredulidade acabou morrendo no deserto. Já o segundo censo conta uma geração totalmente nova, pronta para entrar na terra. Mesmo com a falha humana, Deus preservou a nação, mostrando seu compromisso com a promessa. E essa frase é um ótimo resumo do livro.
Números é, em grande parte, um diário de bordo, um registro detalhado da jornada de uma nação pelo deserto, com suas paradas, seus desafios e suas lições. E, finalmente, depois de quase 40 anos de peregrinação, eles estão ali, na fronteira, prestes a entrar na Terra Prometida. É nesse cenário que a gente chega em Deuteronômio. Deuteronômio significa segunda lei, mas não se trata de uma lei nova. Pense nele como uma série de discursos de Moisés. Ele está recapitulando a lei e a história para uma nova geração que não viveu o Sinai. É um chamado urgente para que eles se lembrem e se comprometam com a aliança antes de começar a conquista. E nesses discursos, Moisés resume a essência do relacionamento com Deus nestes 5 pontos. Não é só sobre seguir regras, mas sobre uma relação de temor, amor, serviço e obediência de coração. O foco é a lealdade à aliança. Então, para a gente amarrar tudo, a nossa jornada passou por Gênesis, o livro das origens. Depois, Êxodo, a grande redenção da escravidão. Em seguida, Levítico, o manual para uma vida de santidade. Atravessamos o deserto com Números, o livro da peregrinação. E, por fim, renovamos os votos em Deuteronômio, o livro da aliança. E a grande reflexão que fica é essa. Essa história fundamental, que vai das origens à aliança, não ficou presa no passado. Ela ecoou através dos séculos, moldando não apenas uma nação, mas o alicerce do pensamento judaico-cristão e influenciando a história do mundo. A pergunta é: como essa jornada continua a nos impactar hoje?